Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Toda a verdade está nele. Você não pode trazer um único problema relacionado à vida para o qual Jesus não tem uma resposta. Porque este livro é um livro de verdade. Não é um livro sobre a verdade. É um livro de verdade. Mensagem de hoje: construindo a verdade em sua vida. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 所以你们要去，使万民做我的门徒。Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to observe all that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Onde é que a verdade se encaixa em sua lista pessoal de qualidades essenciais de caráter? Você acha que você está nesta lista por ser uma pessoa verdadeira? Ou você está lá porque tudo o que você diz é verdadeiro? Ou a verdade é um problema para você? Quando penso em quão importante a verdade é, acho que muitas vezes nós a negligenciamos como algo central. Por exemplo, quando a verdade perde a sua área particular de força, quando perde a sua posição suprema em nossa vida individual ou na vida de uma nação, tudo começa a desmoronar-se interiormente. Tudo que você tem a fazer é olhar ao redor e ver que algo está acontecendo com a verdade em nossa terra. A Bíblia tem muito a dizer sobre a verdade. Por exemplo, no Novo Testamento, 98 vezes, eu creio que é essa a quantidade de vezes que a Bíblia fala da verdade somente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, cerca de 99 vezes. Quero que você preste atenção nesta mensagem intitulada Construindo a Verdade em Sua Vida. Você vai se lembrar do Salmo 119 e de um versículo que é um dos meus favoritos, o 142, que diz: A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Por que os dois, justiça e verdade, estão juntos? Pela simples razão de serem essenciais à vida de uma pessoa de caráter. Como anda, como responde e como se relaciona com outras pessoas. Lembre-se de Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade. Toda a verdade pode ser encontrada nele. Ele disse, por exemplo, falando do Espírito Santo como o Espírito da verdade. Você se lembra do que Pilatos perguntou a Jesus quando este estava sendo julgado? A pergunta dele foi, que é a verdade? Acredito que Pilatos queria realmente saber a resposta de Jesus. Ele não fazia ideia de quão movediço era o terreno em que a corrupta sociedade de Roma vivia longe da verdade. A corrupção, o poder permeava todas as camadas da sociedade e, inclusive da sociedade israelita ao seu redor, especialmente naquele momento. Em certa ocasião, por exemplo, diz a Escritura que o apóstolo Paulo havia escrito uma carta aos Gálatas com o propósito de corrigir erros doutrinários espalhados por falsos cristãos. Disse o apóstolo que muitos gálatas passaram a odiá-lo pelo fato de ter-lhes dito a verdade. Eu me pergunto quantos pastores poderiam dizer isso. Eles dizem a verdade e muitas vezes as pessoas não gostam da verdade porque a verdade dói. Ela penetra fundo no coração e revela as mentiras que estão lá. Assim, quando você abre a Bíblia na carta aos Efésios, e eu quero que você encontre aqui, no 4º capítulo de Efésios, quero que você veja esse ensino a partir do versículo 17. Mas quero que comecemos no versículo 17, porque ele está descrevendo o estilo de vida das pessoas e assim por diante. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, ou seja,
que parem de andar como um dos incrédulos, que é o que ele chama de gentios, incrédulos, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com, olhe para isso, com a verdade que está em quem? Em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da velha vida, ou seja, fugir disso, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e olhe para este versículo seguinte, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Como membros de um mesmo corpo, gostaria de fazer-lhe esta pergunta simples. Onde que a verdade se encaixa em sua vida? Você diria, sou uma pessoa verdadeira, ou eu gostaria de ser verdadeiro, ou às vezes eu sou sincero. Deixe-me dizer, isso não acontece por acaso. Então, antes de tudo, vamos esclarecer o significado da verdade, tornar isso saliente para que você possa anotar esses significados e esquecê-los. A verdade é aquilo que corresponde ao que realmente é, como as coisas realmente são. A verdade não é o que eu acho que é. A verdade não é o que eu quero que seja. A verdade é aquilo que corresponde ao que é absolutamente verdadeiro. Quando você pensa nisso dessa forma, em seguida, você percebe que a verdade é algo muito específico. Isto é, afirmações verdadeiras são aquelas que correspondem ao que é realmente verdade. Agora, a falsidade, por exemplo, é uma declaração enganosa. Ou seja, a mentira não está dizendo como a realidade é, mas, de certa forma, se insinuando numa deturpação da verdade. Então, diz algo como se fosse verdade, mas não é verdade. Agora, algumas pessoas dizem, bem, eu meio em parte digo a verdade. Isto significa que você nega a verdade. Vamos levar alguns momentos fazendo um autoexame. Isso é só entre você e Deus, sem que ninguém saiba, mas acho que é algo bom porque nos ajuda a perceber se somos ou não pessoas honestas. Você se considera uma pessoa sincera? Você diz, bem, essa é uma pergunta estranha. Não. Você se considera uma pessoa sincera? Alguns de vocês podem dizer, às vezes, na maioria das vezes, muitas pessoas são verdadeiras quando lhes é conveniente, quando se protegem, pensam elas, ou quando se beneficiam de alguma forma. Mas a veracidade é uma qualidade do caráter. Não é apenas uma palavra, é uma qualidade do caráter. Agora, há uma dupla necessidade de sermos verdadeiros e termos relacionamentos verdadeiros. O primeiro é este: quando construímos a verdade em nossa vida, é para a nossa proteção. Por exemplo, você não quer um pastor que não lhe diz a verdade. Agora, você não pode dizer o mesmo de todos, porque há algumas pessoas que, deliberada e intencionalmente, vão a uma igreja liberal em relação a bebidas, uma igreja que não espera que você entregue o dízimo, uma igreja em que você pode fazer isso e aquilo. Especialmente porque os líderes dessa igreja vão dizer-lhe que nem toda a Bíblia é verdadeira ou que certas passagens dependem da interpretação pessoal e, portanto, lhe dá muita liberdade. É esse o tipo de igreja que você quer? Em outras palavras, você quer uma igreja onde a verdade não é absolutamente essencial? Se você quer ir para a igreja onde a verdade não é a linha de fundo e onde a Bíblia não é a expressão máxima da verdade divina, então o que você está dizendo é: eu realmente não quero saber da verdade. Eu quero uma verdade em que eu possa concordar com algumas coisas
e discordar de outras. Que me dê espaço. Em outras palavras, você quer um pouco de liberdade para fazer algumas coisas ilícitas, sem que ninguém lhe chame a atenção. Isso é mortal. A verdade é parte de nossa proteção. Se lhe digo, essa cobra não vai incomodá-lo porque é um diamante vestido de cascavel. É isso que você quer que eu lhe diga? Que está tudo bem? Não, você não quer. A verdade é uma proteção, é uma forma de proteção. Deus deu qualidade à nossa vida porque Ele quer estar nela. Por exemplo, vamos acabar com o pensamento errado, com ações erradas, com o sistema errado de crença. Em outras palavras, tudo em nossa vida fica distorcido quando a verdade não é o alicerce dela, como um princípio fundamental pelo qual operamos. Tantas pessoas se perderam porque, antes de tudo, não sabiam a verdade. E assim é uma proteção. Se eu sei a verdade, posso me proteger do erro e não vou perder as coisas que Deus, com tanta clareza, me promete em sua palavra. E assim as pessoas negam a verdade, resistem à verdade. Elas não querem a verdade. E quando você não tem a verdade, deixe-me perguntar, o que você tem para ancorar a sua alma quando você não tem a verdade? O que você tem para ancorá-lo em momentos de dificuldade e de sofrimento e dor, quando você não tem a verdade de que Deus está com você? O que você tem para apoiar-se quando tenta tomar uma decisão e não sabe para onde ir? Tudo em sua vida depende dessa decisão. É a verdade do Deus Todo-Poderoso. Vou guiá-lo com os meus olhos, vou mostrar o caminho que você deve trilhar. É a verdade que nos protege. Não é só isso. A verdade nos proporciona várias coisas que vou salientar para que você possa anotá-las rapidamente. Ela fornece, ouça, orientação para a gente saber o que fazer. Ou seja, se eu sei a verdade, vou saber o que fazer em determinada situação. Em segundo lugar, vou ter sabedoria para discernir a melhor maneira de avançar, porque a verdade vai me mostrar a melhor maneira de seguir em frente em qualquer situação. Em terceiro lugar, a verdade nos fortalece pelo fato de ser um alicerce sólido, firme, uma parte fundamental do nosso ser. E depois, claro, a verdade nos dá a coragem de fazer o que precisamos fazer. E isso nos motiva. Quando você e eu acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único caminho da salvação, temos a coragem de testificar ousadamente para as pessoas, quer gostem ou não, quer aceitem ou não. A reação das pessoas não é um problema para nós. Muitos cristãos hoje comprometem a sua fé por medo da rejeição. Então, não é só isso. É um conforto em nós que nos levanta em situações difíceis. Bem, sei que esta é a verdade e eu fiz exatamente o que Deus diz. Agora, Senhor, vou deixar todas as consequências em tuas mãos, porque fiz o que o Senhor disse que eu deveria fazer. Depois, é claro, acho que ser verdadeiro produz em nós uma fé que nos ajuda na defesa da verdade. Ou seja, se somos pessoas verdadeiras, lá no fundo há uma certeza de que Ele vai nos sustentar enquanto andamos na verdade e falamos a verdade. A verdade é muito, muito, muito importante. Então, o que podemos esperar se não formos capazes de construir a verdade em nossa vida? Como dissemos, nada acontece por acaso. Penso nas muitas pessoas que não vão à igreja a fim de não ouvirem a verdade. Elas não pensam nisso. Estou pensando todos os dias. Bem, o que dizer de hoje? Aonde é que você vai? Qual é o seu guia? As decisões que você tem que tomar. Sem Bíblia, sem igreja, sem Deus, sem nada. O que é a verdade? Se a verdade é apenas o que você acha que é e o que as pessoas pensam que é, então, qual é a verdade? Quando, já mencionei isto, quando Pilatos perguntou a Jesus, que é a verdade?
Ele, de fato, queria saber a resposta. Se você perguntar a uma pessoa comum o que é a verdade, ela nem sequer saberá como tratar desse assunto. Ela nem saberá responder a essa pergunta, porque não conhece a verdade. Eu simplesmente digo que a verdade é um princípio fundamental e básico da vida. Foi por isso que Jesus disse: eu sou não apenas o caminho e a vida, eu sou a verdade. Toda verdade relacionada com alguma coisa acerca da vida se relaciona com a pessoa de Jesus, porque ele é a resposta final, absoluta, que nunca será ultrapassada. Você pensa em quantas crianças estão crescendo hoje em lares onde não há nenhuma Bíblia. Ninguém vai à igreja. Domingo é um dia de recreação e Deus nunca é mencionado. O que elas sabem? Sabe de dinheiro, de carros, de roupas, de bebidas, de sexo e de todo o resto. O que sabem da vida? O que você descobriu acerca da vida? O que você descobriu mais sobre a vida e a morte? Onde é que você descobriu a eternidade? Onde você descobriu como enfrentar a culpa e o pecado? Onde você descobriu como vencer essas coisas que destroem a nossa vida? As respostas você só encontra na verdade da palavra de Deus. É por isso que a verdade é tão importante. Se você pensar nisso, ouça, cada um de nós, crente, cheio do Espírito, deveria caminhar neste mundo como uma personificação da verdade. A verdade que conhecemos, da qual falamos e nela vivemos. Nós compartilhamos a verdade que conhecemos, da qual falamos e nela vivemos. Nós compartilhamos a verdade. A verdade é totalmente capaz de fazer que seus filhos confiem em você. Você quer confiar neles. Você quer que seu marido confie em você. Você quer confiar nele. É por isso que a verdade está acima de todas as coisas. A verdade é um princípio fundamental construído por Deus em nós. Se não praticamos a verdade, nunca vamos alcançar o que Deus quer fazer em nós. Esse é o caminho para o qual Ele nos criou. Jesus disse: eu sou a verdade. Sendo Ele o ápice de toda a verdade, como é que vamos construir a verdade em nossa vida? E diante de todas essas qualificações da verdade, como vamos construir a verdade em nossa vida? Você tem que reconhecer a verdade como um princípio fundamental da vida. Isso é muito importante, pois se trata de um princípio fundamental da vida. É assim que esse princípio tem que ser o alicerce firme do edifício da verdade em sua vida. Em segundo lugar, você deve avaliar os resultados dos fracassos passados e dizer: tudo bem, eu não disse a verdade aqui, eu não contei a verdade lá. Aqui está o que aconteceu. Você olha para as consequências e as reconhece. Não valeu a pena. Em outras palavras, dizer a verdade é muito mais importante. Em terceiro lugar, você aceita a Bíblia como o guia definitivo para praticar, ouça a verdade. Tem que haver um guia que não seja apenas um guia um pouco melhor. Qual é o melhor guia? A média das pessoas diria: minha opinião é tão boa quanto a sua. Então, por que você acha que sabe mais do que eu? Essa é a opinião das pessoas. Em outras palavras, você tem o direito de pensar o que deseja pensar. Eu posso pensar, não tente me ajustar ao seu molde. É assim que as pessoas ao redor querem descartá-lo. A verdade é que tem de existir algum princípio derradeiro e final da verdade. Essa verdade só é encontrada na palavra de Deus. Nenhum de nós é perfeito. Vamos cometer erros e, por vezes, podemos dizer coisas que achávamos absolutamente verdadeiras e depois descobrimos que não eram. E você pode tomar decisões baseado numa mentira que pensava fosse a verdade. Agora que você realmente conhece de todo o coração a vontade de Deus, você toma decisões com base na verdade, ao passo que antes você decidia com base no erro e dizia: como Deus vai fazer com isso? Em Romanos 8 e 28, diz a Bíblia que Deus usa todas as coisas
para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus sabe que vamos cometer erros. Ele sabe que vamos decidir com base em coisas que pensávamos fossem corretas, porque nos foram ensinadas, mas não eram corretas. Eu me pergunto quantos de vocês, por exemplo, mudaram de crença em seu relacionamento com Deus ao longo dos anos. Lembro-me que, em meu crescimento, minha visão de Deus era de um Deus muito crítico. Eu achava que ele era um Deus principalmente de juízo. Precisei de tempo para mudar de opinião, porque, enquanto eu crescia, aquele era o ensinamento que recebi nos primeiros anos. Então, estou certo que, se você tivesse me perguntado algo sobre Deus, eu teria sido muito mais enfático numa opinião errada. Então, a gente faz correções na vida. Nós aprendemos. Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de uma deliberada negação da verdade. Então, o que acontece? Bem, a maneira errada como você constrói a verdade em sua vida vai trazer resultados. Aprenda bem isso e tenha o cuidado de observar as consequências. Assim, por exemplo, eu lhe disse a verdade, sentindo como se fosse realmente ser rejeitado, mas tive que dizer de qualquer maneira a verdade. Bem, quais as consequências? Estas foram ou você ter sido ferido ou não ter sido ferido. Mas se de fato você ficou com a verdade, ficou liberto de quaisquer inibições que o prendiam. Você tem que ser honesto com você mesmo, quando falhar em descobrir o porquê. Porque não lhe disse a verdade? Por que não dizer a verdade? Acho que, às vezes, uma pessoa não diz a verdade por medo da rejeição. Eu me pergunto quantas pessoas, por exemplo, que namoram um futuro marido ou uma futura esposa em perspectiva e não diz a verdade sobre alguma coisa porque pensam, se eu lhe disser isso, ela ou ele nunca se casará comigo. Ou, se eu lhe disser isso, ele ou ela não vai me querer mais. Bem, pelo fato de você lhe dizer a verdade desde o início do relacionamento, ele ou ela terá motivos para amar você muito mais. Há algo poderoso, na verdade, capaz de cobrir um monte de coisas na vida. Em geral, as pessoas são mais dispostas a aceitar a verdade no início do que mais tarde e depois viverem desconfiadas o resto da vida. Em seguida, peça a Deus para fazer que você cada vez mais deseje a verdade. Que a sua oração seja: Senhor, me mostre como ser verdadeiro em todas as áreas. Quando eu hesitar, que o Senhor traga ao meu conhecimento que eu possa confiar no Senhor, que eu possa confiar na tua verdade em meio a tudo o que está acontecendo. Após fazer essa oração, você vai poder identificar qualquer área de fraqueza que aparece com mais frequência e encontrar uma escritura que diz respeito a isso e começar a citar esse versículo em seu coração. Há algo forte sobre o poder purificador da palavra de Deus, a verdade de Deus. Por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa medrosa e por isso, porque você tem medo, vamos dizer que você está com medo da rejeição. O que Deus diz de você? Ele o ama incondicionalmente. Assim, seja qual for a oposição, siga o caminho da verdade. Se você tem medo de algo, descubra o que Deus diz a respeito. Assim, você pode dizer a verdade, confiando em Deus, certo de que Ele vai cuidar dos resultados. Então, naturalmente, encha sua mente com a verdade da palavra de Deus, semeando-a em sua mente. O que vai acontecer é que a palavra de Deus o fortalece e o encoraja a dizer a verdade. E você vai se achar cada vez mais verdadeiro e mais honesto quando a palavra de Deus exercer o poder dela em sua vida. Depois, é claro, se cumprirá o propósito de seu coração de ser uma pessoa verdadeira, digna de confiança, confiável e crível. Não é isso que você quer ser? Se não é isso que você quer,
então você não pode ter qualquer tipo de relacionamento. Alguns de seus amigos devem confiar em você ao ponto de dizer-lhe a verdade. Tenho amigos que me dizem a verdade. Ouça, se você tem amigos que não lhe dizem a verdade, eles não são verdadeiros amigos. Agora, deixe-me perguntar-lhe, você sabe a verdade acerca da vida eterna? Você diz, fui à igreja e já ouvi tudo isso. Você tem certeza de que já ouviu a verdade? Então, deixe-me dizer-lhe o que é a verdade. Aqui está a verdade acerca da vida eterna. Deus reconhece a condição pecadora da humanidade e por isso se separou de toda a humanidade. Seu amor por você fez com que ele enviasse Jesus Cristo a este mundo para nos revelar quem é Deus. Em seguida, ele foi para a cruz, onde deu a sua vida, derramou seu sangue e pagou a nossa dívida de pecado na íntegra. Ao pagar a dívida, derramou seu sangue e pagou a nossa dívida de pecado na íntegra. Ao pagar a nossa dívida de pecado na íntegra, nossos pecados são perdoados. Você nunca pode ser bom o suficiente. Quão bom você deveria ser? Você não pode fazer algo por muito tempo, dar o suficiente, ser bom o suficiente. Por isso, ele faz tudo por você. No momento em que você se dispõe a lhe pedir o perdão dos seus pecados, com base no que ele fez, ele está disposto a perdoá-lo. Essa é a verdade. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Seu nome estará escrito no livro da vida do Cordeiro e você será selado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade. Se você for sábio, você vai aproveitar essa oportunidade de confiar nele. Essa é a minha oração por você. Pai, como te somos gratos pelo fato de o Senhor ter feito tão simples o nosso acesso a Ti e também porque o Senhor nos revelou esta verdade tão fundamental e única em toda a terra. Então, Senhor, lembra-nos de como somos abençoados porque o Senhor nos deu a Bíblia, que é a Tua palavra da verdade pela qual vivemos. Portanto, estamos obrigados a levá-la para o resto do mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia instrui, conforta e encoraja o crente, oferecendo a esperança de Deus em um mundo perdido. Quando você visita intaut.org, encontrará como a Bíblia pode ajudá-lo a começar a crescer num relacionamento com Jesus Cristo. Você também vai encontrar a mensagem de hoje, Construindo a Verdade em Sua Vida, e uma biblioteca de sermões de fortalecimento da fé, ministrados pelo Dr. Charles Stanley, anotações do sermão e outros recursos para ajudá-lo a crescer em sua compreensão da verdade da Palavra de Deus. Baixe o aplicativo Intaut para levar adiante o ensino do Dr. Stanley, ou siga-nos no YouTube, Facebook e Twitter. Deus nos ama o bastante para nos manter no caminho. Se você ouvir as mentiras de Satanás, ele sempre vai lhe dizer que você deve tomar o caminho mais fácil. Mas qual é a maneira sábia? Qual é a coisa mais sábia a fazer? Deus nos ama o suficiente para manter os nossos olhos focados nele, em coisas que são reais, verdadeiras e genuínas. O dinheiro, as relações, a fé, o emprego, a teologia. Se você tem perguntas difíceis, o Dr. Charles Stanley tem respostas bíblicas em seu manual para a vida cristã. Esta referência abrangente é o seu guia para pequenas áreas cinzentas e questões intrigantes da doutrina. Prática escritural. É fácil de usar o manual do Dr. Charles Stanley para a vida cristã. Este é o livro que você vai voltar para uma e outra vez. Recomende o manual para a vida cristã em nosso site, intaut.org. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da Intaut Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos.
Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.